Pessoal, existe uma ideia tradicional que é a seguinte, um pouco difícil de tratar, tá? Porque a gente vai falar aqui de coisas absolutamente fora da nossa possibilidade de conhecimento direto, tá? Não ser, obviamente, pessoas muito excepcionais e tal. Mas existe a ideia de que na eternidade, no plano da eternidade, a estabilidade absoluta, tá, dessa eternidade, que é imutável, né? Ela, por algum mistério, não exclui a liberdade absoluta e a constante renovação, tá? Ou seja, o que o Matteo Pajot chama de espaço e de tempo, de alguma forma estão misteriosamente unidos no plano da eternidade, em que as coisas há um só tempo. É esse mistério do paradoxo, né? As grandes verdades, né, dizem os sábios, são paradoxais, né? A gente não consegue, no nosso plano a gente tem que a gente consegue olhar só para alguns aspectos, um aspecto de cada vez, e por isso que é tão difícil viver, e por isso que há tantos conflitos, né? Porque a gente enxerga aspectos parciais de uma grande verdade que é muito paradoxal para a nossa capacidade natural. Mas de qualquer forma, se a gente puder, por um exercício muito forte, tentar conceber, ainda que vagamente, a ideia de uma realidade em que a absoluta imutabilidade, absoluta previsibilidade, absoluta ordem, absoluta constância e ao mesmo tempo absoluta renovação, momento após momento, é um grande momento só, mas se a gente conseguir fazer esse exercício, a novidade nunca cessa de nos surpreender, e as coisas, embora absolutamente estáveis, nunca cessam de revelar novas facetas, a gente pode pensar. Enfim, se a gente conseguir fazer esse exercício, a gente provavelmente vai chegar um pouquinho mais perto de compreender o que é o plano da eternidade, em que esses paradoxos aparentes se resolvem, tá? No nosso plano, porém, esses dois lados eles se dividem, né? Esses dois lados parecem em oposição constante, e é isso que causa tanta confusão. E o que acontece é, de fato, as ordens estáveis, ou que o Matteo Pajot vai chamar de espaço, essas uniões entre céu e terra, elas têm uma duração limitada. E é por isso que, no final das contas, o tempo sempre acaba suplantando o espaço. O tempo sempre acaba, no final das contas, vencendo. Porque as ordens, elas não são eternas, né? As grandes civilizações, elas algum dia se desfazem. E a gente pode pensar nisso, eu já tratei um pouquinho disso quando falei do René Guénon, quando eu falei dos ciclos cósmicos. A gente pode pensar, de fato, numa lógica muito parecida com aquela das estações do ano, em que tudo começa com uma grande primavera, né? Que é o despontamento de uma nova era, que ainda, enfim, cuja semente está lá, mas que ainda virá a se desenvolver no curso dos tempos. Depois da primavera a gente tem uma realização efetiva, que a gente pode pensar no verão, que é o ápice dessa estabilidade, né? Então a primavera traz a semente, traz o primeiro impulso, talvez seja a fase mais gostosa de ser vivida, né? No sentido de que é aquela em que as coisas começam. E a promessa do futuro é muito gloriosa, né? Então a expectativa é muito boa, e os primeiros ares desse momento glorioso já começam a ser saboreados. E depois vem o que a gente pode pensar no verão, em que tudo aquilo que a primavera trouxe alcança seu apogeu. E o verão a gente pode pensar como a estação correspondente ao espaço, né? A estação justamente em que as coisas se estabelecem de forma muito clara, em que as identidades são muito visíveis, em que as grandes civilizações encontram seu auge, em que as pessoas entendem seu próprio lugar naquela dinâmica, em que a matéria está subordinada ao espírito e está em diálogo constante com o espírito, em que o ser humano consegue proezas
em termos artísticos, em termos de trabalho, em termos de realizações intelectuais absolutamente exuberantes. Se a gente pensar na civilização cristã, por exemplo, é o momento da construção das grandes catedrais, com toda a sua beleza, todo o seu simbolismo, tudo aquilo que isso implica. Mas, ao mesmo tempo, esse verão, como as estações, ele está fadado, em algum momento, a se desfazer. E talvez o tempo está fadado a suplantar essa ordem, porque as ordens elas são necessariamente contingentes, né, no nosso plano. Nenhuma ordem no plano humano é aquela ordem do plano universal em que a própria ordem ela é entremeada de renovação constante. Não, a ordem no plano humano ela é a ordem pura e simples. E quanto mais se distancia daquele momento original, que deu impulso a uma certa civilização, né? O Eric Wagner, por exemplo, é um autor que trabalha com isso. Quanto mais se distancia da experiência original de transcendência, essa é uma expressão que o Wagner usa, mais a ordem vai se tornando quase um fim em si mesmo. E daí isso se torna problemático. Porque daí a identidade a identidade da civilização e as identidades humanas que em algum momento surgiam como consequência natural dessa união entre céu e terra, de repente, já longe desse impulso espiritual original, essa estrutura sólida vai precisando mais e mais recorrer à força, às sistematizações, ao controle, para impor a manutenção dessa ordem que já começa a se esfacelar e as pessoas já não começam a perceber aquele sentido que viam antes. E o que era marginal, né, que tinha um espaço, por exemplo, a época do carnaval, que tinha um espaço muito específico, mais e mais vai querendo ocupar outros locais no grande ciclo anual, e as pessoas que tinham um local, uma permissão muito específica para zombaria, para graça, para ridicularização, para o questionamento das identidades, para o questionamento do rei, para o questionamento dos sacerdotes e das grandes estruturas sociais. Essas pessoas cada vez mais vão ganhando terreno e vão ocupando os locais. O próprio templo cada vez menos é compreendido em toda a sua riqueza simbólica, e a religião vai perdendo a sua riqueza mesmo moral. A moral deixa de ser o cumprimento natural de uma convicção íntima do que é certo e do que é errado, e vai se tornando mais e mais uma imposição externa. E na medida em que o impulso espiritual abandona o espaço, a gente pode dizer, o espaço vai se tornando um fim em si mesmo e vai se enrijecendo. E a gente pode pensar como, ao mesmo tempo em que esse enrijecimento vai levando ao autoritarismo, ao mesmo tempo a gente pode ver que esse autoritarismo, esse desejo de retorno, que é um reacionarismo, né, contra as forças do tempo, é uma reação ao tempo, é uma reação ao progresso, uma reação ao progressismo. Esse reacionarismo ele tem essa razão de ser no sentido de uma necessidade de manter aquelas identidades que conferiam estabilidade, conferiam de alguma forma a ligação entre céu e terra. E ainda que seja uma estabilidade que deva agora, que já não pode mais ser natural, mas deva ser forçada, para esses reacionários isso é melhor do que deixar o fluxo do tempo seguir seu curso, porque conforme esse fluxo do tempo segue seu curso, as identidades vão se desfazendo mais e mais e o caos vai mais e mais imperar, porque é isso que acontece quando o tempo suplanta o espaço. O Mathieu Pajot trabalha muito com essas dicotomias, né? Ele trabalha com a dicotomia, por exemplo. É interessante como esses temas permitem várias conclusões e várias ilações são possíveis aqui no campo político. Ele trabalha, por exemplo, na dicotomia entre a terra natal e o estrangeiro, né? Como numa sociedade regida pelo espaço, em que, né, a identidade da terra natal, dessa civilização, ela se preserva. E o estrangeiro pode ser incorporado, é claro que pode, mas ele é o estrangeiro. Existe uma divisão clara, né?
E os contatos entre as civilizações se dão nessa chave, né, do estrangeiro e do habitante da terra natal. E o estrangeiro muitas vezes aparece como uma força do tempo, na medida em que ele traz outros elementos que não fazem parte daquela identidade, e aqueles elementos trazidos para dentro, numa sociedade estável, podem ser muito enriquecedores, podem ser incorporados para uma renovação no bom sentido daquele espaço, daquela civilização ordenada, sem que as bases fundamentais se quebrem. Ao mesmo tempo, quando o estrangeiro passa a ocupar essa civilização de uma forma crescente, existe de fato uma mudança fundamental dessa estrutura, né? Dessa estrutura de união simbólica entre céu e terra. E o que era uma vez uno, de repente se desfaz. E a gente tem então uma fase de transição. E obviamente isso acontece em larga medida no mundo de globalização, no mundo em que as identidades culturais cada vez mais cedem a uma grande identidade supranacional, talvez, né, uma identidade efetivamente globalizada, com a internet, com tudo isso, isso vai gerando um período necessariamente de perda de identidade, e em resposta a gente vê em diversos países ímpetos reacionários que no final das contas são ímpetos que refletem uma tentativa, às vezes desesperada, muitas vezes bastante trágica, na verdade, bastante perigosa, de reaver a todo custo uma identidade que já não existe mais, e tentar forçar essa identidade que não existe mais, e leva à expulsão de estrangeiros e barreiras e não sei o que, com idealizações de um passado recente que na verdade já tem muito pouco a ver com um passado verdadeiramente tradicional, né? Já era um passado recente que já é uma desfiguração de um passado verdadeiramente tradicional, mas isso é o que resta nessa busca desesperada pelo retorno das identidades. E a gente pode ver isso como um excesso de espaço, um excesso de ordem, um excesso de uma ordem que já não se sustenta por si mesma, e que, para que se sustente, a única solução que muitos veem é o autoritarismo. Agora, se por um lado esse risco, que a gente pode ver como um risco da direita, né? A gente pode identificar, é muito difícil falar em direita e esquerda hoje no campo político, principalmente por conta, a meu ver, de uma identificação muito forte entre a direita e o liberalismo econômico, e a esquerda e um igualitarismo econômico. Então, temas econômicos se misturam muito e deixam as coisas muito confusas, tá? Esse não é meu tema aqui, enfim. Mas uma chave para mim, uma chave cultural, uma chave civilizacional de encarar a direita ou a esquerda, seja justamente a partir dessa dicotomia entre espaço e tempo, ou ordem e fluidez, mudança. A direita, no final das contas, é representada por esse desejo muito forte, um desejo que é amplamente legítimo de manter a união entre o céu e a terra, né, que é o espaço. Então, de manter as identidades, de manter a cultura estabelecida ao longo dos milênios, de manter as riquezas da tradição, de manter essas coisas todas. Esse é o impulso da direita. Pelo menos essa é uma forma pela qual a gente pode ver o que seria um impulso legítimo da direita, mas obviamente isso descamba muito facilmente, como eu disse, para o autoritarismo, porque essa ordem, a partir de certo momento, já não é mais possível de ser restabelecida. E, por outro lado, a gente pode ver a esquerda como essa força que, ciente de que aquelas identidades, né, aquela identidade, aquela união entre espaço e tempo, já se mostrava muito problemática, já se mostrava muito autoritária, muito difícil de ser mantida, é uma força que quer de fato a renovação e quer a superação de vez daquilo. E vislumbra um outro momento, né? Muitas vezes vago, muitas vezes não há qualquer clareza nisso, mas mesmo que inconscientemente, vislumbra uma possibilidade futura de uma nova harmonia, em bases absolutamente diferentes daquelas que havia anteriormente, né? Já uma outra civilização que não tem nada a ver com a civilização ocidental tradicional, por exemplo, mas já o desejo por uma outra coisa, por uma outra ordem. E esse caminho para uma outra ordem significa basicamente uma renovação constante, uma demolição de tudo que havia para que se erga uma nova realidade. E a gente vê esse fluxo, que eu estou chamando aqui do fluxo do tempo, do fluxo da direita, nas próprias filosofias, que
que se sucedem, e a gente vê como nos últimos tempos se fala muito em pós-modernidade, se fala muito em desconstrucionismo. A gente vê a emergência de figuras como um Nietzsche, né, que demolia valores tradicionais, e depois do Nietzsche, mais recentemente, a gente vê um Derrida, um Foucault, ou outros autores de linhagem similar, que questionam qualquer verdade, né? Questionam qualquer possibilidade, no final das contas, dessa união entre espaço e tempo. Tudo isso é visto como poder, tudo isso é visto como arbitrariedade, tudo isso é visto como uma falsificação da realidade, porque a realidade, no final das contas, é o que o ser humano escolhe fazer com ela por si mesmo. Então, no final das contas, toda essa ideia de progresso, toda essa ideia de tempo, na medida em que implica esse rompimento entre céu e terra, implica também um desprezo por verdades absolutas do campo celestial, e por isso um mergulho cada vez maior na matéria. A matéria passa a ser visto como o campo das mais amplas possibilidades, mas agora não mais possibilidades limitadas pelas identidades previamente estabelecidas por uma ordem superior, mas sim o campo de construção de novas identidades e de novas realidades a partir pura e simplesmente do desejo do próprio ser humano, que passa a se conceber como capaz de moldar o mundo de acordo com seus próprios desejos, com suas próprias vontades, etc. E essa é a dicotomia fundamental. E percebam como isso é problemático. E aqui eu não estou nem defendendo nenhum lado nem o outro, mas como o momento em que o espaço, a união natural entre a união orgânica, a gente pode dizer, a união harmônica entre espaço e tempo, quando esse espaço ele passa a se enrijecer e passa a se tornar uma imposição artificial, a gente já se encontra aí nesse ponto. E aí a gente pode pensar naquela sucessão dos tempos, né? A gente pode pensar em sair já do verão e passar para o outono, né, quando as folhas caem, etc. Quando a gente se encontra aí, nessa passagem do verão para o outono, a gente pode dizer, a realidade já é trágica, porque a gente sabe que lá na frente o que vai vir é o inverno, tá? Ou seja, é um momento em que o sol espiritual vai se encontrar ainda mais distante, em que as coisas vão se tornar ainda mais tenebrosas, no sentido de que ainda mais distantes do centro espiritual. Ao mesmo tempo é impossível retornar, porque basicamente todo desejo de retorno acaba descambando para o autoritarismo, pelo menos potencialmente é isso que acontece, o que é muito complicado, muito trágico, e as forças do progresso também acabam apontando para uma realidade em que, sim, a matéria passa a poder ser transformada de formas a dar ao ser humano muito mais conforto, por exemplo, mas cada vez fica mais clara a perda de sentido. Então é um distanciamento do reino do sentido em prol de uma manipulação pura e simples da matéria de acordo com os desejos humanos, e é o ser humano imperando por si mesmo. E a gente fica rigorosamente no meio dessa contenda em que é absolutamente impossível haver uma solução boa, né? Porque seja a partir de ímpetos reacionários, seja a partir de ímpetos progressistas, liberais, humanistas, o resultado vai ser trágico, e é difícil dizer qual dos dois qual dos dois é mais trágico. Tem uma série de questões simbólicas que eu poderia trazer aqui a partir disso, né? Que esse tema aqui é muito rico, e eu ainda vou querer explorar um pouquinho disso nos momentos finais do curso, aqui, quando a gente pensar sobre os problemas desse momento presente. Eu vou de qualquer forma falar o que me passou agora pela cabeça, que talvez seja o tema mais sombrio aqui do curso, que é o simbolismo que é muito apropriado para esse final dos tempos, que é o simbolismo que aparece no Apocalipse do número 666. O 666, para vocês que já estão aqui me acompanhando há um tempo, tem a ver, obviamente, não com o progresso, mas com uma estabilidade, por uma razão simples. O 6 é um número par. E o número par, assim como o número 4, por exemplo, tem a ver com uma ordem estável, né? Uma estrutura hexagonal, ela se sustenta muito bem, né? Uma estrutura hexagonal, ela é par e, portanto, ela não aponta mais a transcendência. Uma estrutura
Par, ela aponta uma estabilidade, ou seja, um espaço sem a abertura para a transcendência. Vou voltar um pouquinho, porque eu sei que essa minha fala ficou um pouquinho confusa. Se a gente pensa de novo naquela ideia tradicional de que a eternidade é uma mistura harmônica entre espaço e tempo, entre estabilidade e renovação, o número 666 significa uma prevalência absoluta da estabilidade sem nenhuma possibilidade de renovação. O que isso significa? Que o progresso absoluto, a vitória do tempo sobre o espaço, significa, num primeiro momento, uma dissociação entre céu e terra e um desprezo do céu. Isso pode levar a uma ideia de desordem, uma ideia de mergulho absoluto no caos, do ser humano simplesmente se movendo pela própria gratificação e tendo prazeres sensoriais e vivendo nessa libertinagem absoluta, o que tem um aspecto verdadeiro. Mas ao mesmo tempo que o número 666 implica, porque é o número 6 dito 3 vezes, né? Assim como, por exemplo, Pedro nega Cristo 3 vezes. Então é uma confirmação, né? O 3 nesse sentido tem a ver com uma confirmação, é o 6 3 vezes confirmado, então é isso mesmo. O que 666 implica então é uma ordem, só que uma ordem absolutamente dissociada do seu aspecto superior. E isso, por mais que seja um caminho pavimentado pelo tempo, no final das contas aponta uma prevalência do espaço, uma prevalência de uma ordem autoritária que pode vir sob contornos religiosos, por exemplo. Enfim, deixo aqui só lançada a ideia, depois a gente pode voltar para isso, só estou querendo dizer com isso que esses dois polos eles são problemáticos, tá? E a gente não vai encontrar uma solução fácil politicamente, né, pensando em qual caminho político seguir ou a qual partido se filiar, realmente acreditando que num desses polos a gente vai achar algo muito melhor do que o outro, porque talvez não seja, e há muita possibilidade de engano por aí, tá bom? Então isso que eu queria dizer por enquanto, daqui a pouco a gente segue.